Qual é o meu tempo, por favor? Não, fique à vontade, o tempo é Legal. seu. Vamos lá então, pessoal, boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, receber aqui o convite do professor, de toda a sua equipe para compartilhar um pouquinho do conhecimento do mercado financeiro e principalmente, né, e aí vocês vão perceber aqui durante a nossa jornada, eu quero fazer algo bem completo com vocês. Não venho falar aqui quais são os investimentos do momento e eu sei que talvez alguns de vocês tenham já conhecimento, até já sejam investidores, mas eu quero fazer aqui com um profissional da área, sou educador financeiro também, enfim, eu quero fazer a jornada completa, mesmo que você já invista, eu quero que você venha comigo desse básico até nós chegarmos a um nível avançado. Hoje nós não vamos falar aqui de altos investimentos e como você pode seguir recomendações da nossa corretora ou de qualquer outra corretora. Nós vamos falar aqui sobre alguns princípios. E na tela você vai me acompanhar, que a gente tem um conteúdo bem exclusivo preparado aqui para vocês. E a agenda do nosso dia vai ser essa daqui. A gente vai falar de educação financeira, vamos entender o porquê desse planejamento. Vocês já foram aí, já tiveram essa introdução aí do professor e muitos profissionais capacitados, gabaritados, bem-sucedidos em suas áreas têm alguns déficits, né? Nessa questão da educação financeira e não sabem controlar suas finanças, não têm um planejamento financeiro de presente e determinando os prazos, né, até chegar aí num futuro ou não tão distante, mas fazer um planejamento de futuro. Então a gente observa isso. Hoje o Brasil nós temos essa deficiência e nós agradecemos porque eu faço parte também da Associação Brasileira de Educadores Financeiros e, finalmente, hoje a educação financeira já se tornou uma matéria exclusiva, ela já é uma matéria, apesar de ser uma matéria transversal, né, significa que ela não é uma cadeira ainda, ela pode ser inserida em alguns aspectos de outras matérias dentro do currículo, na Base Nacional Comum Curricular, a gente já tem a educação financeira como essa matéria, incluindo o ensino fundamental e o ensino médio. Então, nós acreditamos que para um futuro os brasileiros serão mais educados financeiramente. Nesse momento, quem é educado financeiramente é porque foi atrás, é porque aprendeu com a vida e nem sempre aprendeu da forma correta. Eu não sei você, como é que foi a sua primeira experiência ou como tem sido, talvez aquele momento em que você pegou pela primeira vez recurso vindo aí no seu trabalho, ou não sei o que você quis fazer com aquilo. Então, pensa, a grande parte dos brasileiros, quando recebe o seu primeiro salário, o que faz? Já começa um ciclo de endividamento. Então, agora eu já posso fazer uma parcelinha aqui, já posso comprar prazo, já posso pedir um cartão de crédito. Então, a gente tem uma mente voltada para o consumo. Então, a minha missão de educação financeira é fazer com que o brasileiro consiga desfrutar, usufruir da sua capacidade de geração de renda hoje, mas ele possa planejar um futuro sendo um bom investidor. Se você que está aqui conosco é endividado, essa tem que ser a missão da sua vida, sair de um estágio de endividamento para ser um investidor. E isso é possível. A gente vai mostrar aqui alguns princípios, tá bom? Então vamos falar de educação financeira, a gente vai falar de alguns principais, tá, pessoal? Principais indicadores, como o Selic, CDI, IPCA, os que regem a macroeconomia. A gente vai dar uma pinceladinha nesse assunto. O que eu preciso saber antes de começar a investir? Como eu falei, tem muita gente querendo investir, seguindo o influenciador, seguindo uma opinião de alguém que deu. Ah, eu vi, eu fui numa festa, eu perguntei para alguém, mas não é bem assim. A gente vai explicar essa questão. E opções de investimentos também no mercado. Se você ficar conosco até o final aqui também, nós vamos dar para você um brinde exclusivo da Agro Academy, tá bom? Então fique conosco até o final para você não perder o seu brinde. A primeira pergunta está aí na tela. O que você deseja para o seu futuro? Eu gosto muito de fazer perguntas e na sequência dessa que vocês já estão vendo, eu já quero perguntar aqui como era a sua vida financeira, por exemplo, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, né? Talvez tenhamos aqui nos assistindo pessoas
que são muito jovens, né? E quando pensa em 10 anos atrás, nem tinha vida financeira ou não fazia a administração dos seus recursos, mas é isso que eu quero pensar com você. 10 anos atrás, passou com uma velocidade que a gente nem percebeu. 5 anos atrás, muito. Então, a pergunta que eu engato aqui é como você quer estar daqui 5 anos, financeiramente falando? Como você deseja estar 10 anos daqui para frente, financeiramente falando? Se você permanecer no mesmo estágio, no mesmo nível de agora, aconteceu alguma coisa e provavelmente alguma falta de interesse em administrar os seus recursos, porque é possível nós olharmos para frente entendendo que dá para mudar qualquer situação. Vocês viram lá na descrição, tem um livro chamado Trabalhadores Não Precisam Ser Pobres. Esse livro tem vários relatos de pessoas que pareciam impossíveis de obter uma mudança financeira na sua vida e eles conseguiram fazer uma virada, se organizar. Hoje são educadores financeiros e eu tive a oportunidade de conhecê-los, tá? Tá para sair um novo livro aí que vai falar sobre finanças na família, como educar os nossos filhos, a moçadinha mais jovem também. A gente está sempre falando sobre esse assunto, tá? Se vocês quiserem continuar nos acompanhando, é só procurar aí nas nossas redes. Eu vou dar também aqui algumas orientações e dicas para vocês. Então, o que você deseja para o futuro tem que ser uma mensagem que fique batendo aí na tua vida, na sua mente, para você entender que dá para mudar e dá para pensar agora no futuro. Você pode ser o gestor da sua própria vida financeira. E aí, para ser o gestor, você pode ter a condição de guiar o seu futuro, de cuidar, de fazer um planejamento. Você já sabe que sem gestão não dá. Dinheiro ele gera muito conflitos. Quando você não cuida do dinheiro, ele não sabe cuidar de você, né? Então, isso é uma máxima da educação financeira. Ele não se cuida sozinho. E se você não cuidar disso, quem é que vai cuidar? Você vai transferir essa grande responsabilidade para as mãos de alguém? Não. É momento de você parar e eu agradeço até essa oportunidade aqui, porque você parou uma horinha aqui do seu dia para trocar uma ideia com a gente sobre esse assunto. Então, você sendo gestor da sua vida financeira, você tem que estar sempre pensando: como eu encontro meios de economizar e como eu encontro meios de fazer a geração da minha renda? Porque não tem muito segredo, né, pessoal? Eu não ganho nada, como eu vou administrar? Não dá para você administrar o nada que você não ganha, né? O nada que você ganha. Ah, eu gasto tudo que ganho. Também não dá. Então você vai atacar essas duas frentes. Aquilo que eu ganho, eu preciso encontrar meios para economizar e potencializar os meus rendimentos e encontrar alguma forma de ganhar mais, tá? Controlando gastos desnecessários e até otimizando os seus ganhos. Assim você consegue assegurar um padrão de vida hoje e garantir o futuro. A gente não tem assim, né? Muitas pessoas pensam, o educador financeiro ele só fala para economizar, para não gastar dinheiro nunca. Não é tão assim, tá? Por quê? Dá para você fazer um planejamento para organizar a sua vida de uma maneira que você consiga desfrutar hoje e também pense em futuro, porque as duas pontas não são boas, né? Tem gente que só pensa no futuro, acaba não desfrutando nada aqui, não consegue fazer nada. É lógico que em alguns momentos da vida você pode fazer ali aquele aperto no cinto para planejar algo que há necessidade de você reduzir um pouco mais os seus custos para você atender ali uma necessidade ou alcançar um objetivo, mas é pensar em desfrutar, é de uma maneira inteligente você conseguir utilizar os recursos que você ganha e também pensar um pouquinho no futuro, tá? E aí a gente vai colocar aqui essa máxima: não pense apenas no presente, mas preocupe-se com o futuro. Então pense nisso. Você tem que ter essa temperança. Você precisa entender que o futuro vai depender do que você está fazendo hoje. Parecem frases feitas, mas eu digo que a educação financeira é como um casamento. Eu estou casado há 18 anos, tenho 2 filhos. O que é necessário para eu manter o meu casamento de pé e bem, eu já sei. Então, às vezes, eu vou lá num encontro de casais, eu vou ler um livro sobre família, eu vou ler sobre os mesmos aspectos, sobre as mesmas instruções que eu já recebi lá no início. E muitas vezes a gente acaba negligenciando essa lição de casa e isso acaba nos pegando. Acontece da mesma forma com a educação financeira. Você tem que constantemente falar sobre o assunto, tem que quebrar tabus,
tem que identificar que você está no controle, beleza? Tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí no chat. Se você quiser também abrir o seu microfone, a gente está trocando aqui uma boa ideia introdutória para a gente começar a fazer aqui algum conteúdo mais técnico, tá? Objetivos devem possuir datas. Quando eu pergunto para uma pessoa que quer começar a investir, a pessoa fala: eu quero começar a investir, eu sei que você pode me ajudar, e eu pergunto o seguinte: você quer investir para quê? Muitas pessoas acabam se perdendo. Ah, quero só juntar um dinheiro, mas todo o juntar dinheiro, essa poupança, ela tem que ter um objetivo. E quando você tangibiliza esse objetivo, isso fica mais simples, fica mais factível. Então, eu quero juntar recursos para pagar a faculdade, eu quero juntar recursos para fazer uma viagem, eu quero comprar um bem, eu quero melhorar a situação de vida da minha família, eu desejo fazer o intercâmbio, eu quero um estudo dessa forma. Então, você tangibilizando, você consegue identificar, até vai ficar mais fácil para você incluir os seus investimentos em uma carteira mais adequada que a gente ainda vai ver hoje, tá? Então, sonhos e objetivos, eles precisam possuir datas, tá? Devem refletir os seus desejos. Sendo assim, você pode ter desejos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A gente não determina aqui, por exemplo, que o curto prazo precisa ser dentro de um prazo de 1 ou 2 anos. O médio prazo, vocês estão vendo aí na tela, né? Entre 2 e 5 anos. E o longo prazo, mais de 5, mais de 10 anos. Isso vai depender do seu momento de vida, de como você está, da sua dinâmica de geração de renda, da sua idade, do seu objetivo, de qual é o momento de fato em que você se encontra. Porque para algumas pessoas, quando pensa em curto prazo, ela está falando ali dentro de um ano. Quando fala de longo prazo, são 2 anos, não 10. Então isso é muito variável. A gente não bate o martelo aqui. Eu estou dentro das dependências da corretora. Aqui do meu lado esquerdo, nós temos os operadores de mesa fazendo ali os seus trades e comprando e vendendo. E certamente estão atendendo investidores que, quando fala longo prazo, 6 meses para alguns investidores, né? Então, isso precisa ser muito bem adequado à sua própria realidade. Daqui a pouquinho eu mostro a mesa para vocês como é que funciona aqui. A gente está nas dependências da corretora, sem comprometer nada, a gente consegue mostrar aqui o nosso espaço, tá? Então, melhore a sua saúde financeira agora. Faça o seu plano. Primeiro eu tenho que me autoconhecer, traçar algumas metas e alguns objetivos. Muitas pessoas nem sabem qual é o seu momento de vida e como tem sido a sua vida financeira. Quando você pergunta assim, você é endividado ou você é investidor? Você tem que saber responder isso. Ah, eu não sei, Eduardo. Eu acho que eu sou endividado. Legal, você é endividado? Qual é o valor da sua dívida? Ixi, peraí, valor da minha dívida? Ah, todo mês tem um pouco lá, trago um negócio do cartão de crédito, pago umas parcelas aqui e tal, assim, Não, você tem que saber. Tem que estar em algum lugar escrito, tem que estar em algum lugar anotado. Você paga quanto de juros dos empréstimos que você tem ou de alguma dívida que você mensalmente paga ali, enfim. Você precisa determinar isso. Ah, eu sou investidor? Sei. E você está alocado em qual carteira de investimento? Quais são os seus investimentos ou quais são as classes de investimentos que você está investido? Você investe mais em renda variável, em renda fixa? Você tem liquidez para tirar o seu recurso a qualquer momento que você necessita? Como é que é isso? Então, são palavrinhas que fazem parte desse vocabulário e se eu não me autoconhecer, eu não consigo desenvolver isso. E vocês vão ver que é aquilo que eu falei. São premissas básicas e eu preciso estar revisitando isso o tempo todo. Então, investir é acumular recursos de maneira inteligente, não é só guardar por guardar. Estou investindo aqui, estou guardando uma grana, para qual objetivo? Ah, só quero guardar. Então, talvez você esteja como aquela situação de um avô que guardava o seu dinheiro debaixo do colchão e, com o passar do tempo, aquele colchão cheio de dinheiro, e quando ele já não tem mais condição de desfrutar, percebe que o valor do tempo perdeu, ou o tempo fez com que aquele recurso não tivesse mais valor com a mudança de moedas, com a inflação, enfim. Não é só guardar por guardar, é saber o
que você está fazendo, tá? Quem nunca ouviu uma história dessas aí dos nossos antepassados que guardavam o dinheiro no colchão? Então eu preciso entender. Para isso, pessoal, eu quero trazer nesse momento alguns indicadores da macroeconomia que vão fazer muita diferença no nosso dia a dia e que podem balizar as nossas escolhas de investimentos, tá? O primeiro deles, e certamente vocês já ouviram, eu quero falar sobre o indicador de inflação. O que é o indicador de inflação? Eu vou trazer apenas um indicador, tá? Para a gente ter como base aqui para o nosso bate-papo. Esse indicador você vai ver que ele interfere no dia a dia, na prática da nossa vida, tá? Que é o IPCA, é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse indicador, ele é interessante porque ele mede a inflação de um determinado período e ele acaba sendo um dos principais indicadores de inflação. Se a gente voltar lá para os princípios, o que é inflação? É a perda do poder de compra ao longo do tempo. Se eu tirar aqui da minha carteira uma nota de R$ 100, esse é o valor dos R$ 100, é o valor nominal. Mas se eu for no mercado hoje, eu compro uma quantidade de itens. Se eu colocar essa nota aqui embaixo da minha gaveta e eu retirar da gaveta daqui um ano, e eu for no mesmo mercado, será que eu compro os mesmos itens que eu comprei no ano passado? Certamente não. O valor nominal da nota continuou sendo R$ 100, mas a capacidade que ela tem de comprar os itens ao longo do tempo diminuiu. O que aconteceu? O efeito da inflação, que é o aumento dos preços, tá? Esse IPCA, ele é utilizado no sistema de metas para inflação. Como é isso, Eduardo? O governo existe, ou ele tem uma missão de manter a inflação controlada dentro da nossa economia, tá? Então, nós temos aí indicadores ou o que causa a inflação. Tem alguns, alguns principais motivos pelos quais a inflação existe. Eu coloquei alguns aqui. Obviamente, pessoal, se você tiver uma aula de economia, isso aqui vai ser muito mais detalhado. Estou só resgatando alguns conceitos para a gente conectar com o nosso universo, tá? Então, por exemplo, quando há uma pressão de demanda, o que é uma pressão de demanda? Existe um determinado item na economia que as pessoas compram muito, ou por conta de alguma situação que aconteceu na sociedade, as pessoas estão buscando comprar mais esse tipo de item. Vamos tentar aqui encontrar um exemplo mais recente. Não tinha pensado nisso, mas a gente pode pensar agora. Algumas calamidades que aconteceram no Brasil recentemente, algumas quedas de barreira, enfim, ocasionadas pela chuva, onde as pessoas estavam eh, angariando doações para enviar para um determinado lugar, e aí as pessoas precisavam de água potável. E aí a demanda pelos galões, garrafas de água começou a aumentar. Então todo mundo queria comprar os galões de água para enviar e para doar. O que aconteceu com os preços do galão de água? O preço começou a subir porque tinha uma demanda muito grande pelo consumo desse produto. Então as pessoas estavam indo atrás desse determinado item, obviamente, quem está vendendo coloca o preço mais lá em cima, porque não vai deixar de vender, tem uma procura muito grande, tá? Isso é um efeito que acontece, ou que pode ser uma causa de inflação. Coloquei no tópico 2 ali, pressões de custo. Então, se eu tenho uma indústria e os custos da minha operação aumentaram, eu vou repassar esse custo para o meu cliente final. Então, eu sou uma transportadora, enfim, eu sou uma indústria e para eu manter a minha produção, eu tenho um gasto de energia, aí aumentou a energia, eu vou ter que repassar esse valor no preço da mercadoria que eu vou vender no final. Eu tenho um aumento lá para o meu transporte, enfim. O que custa na minha empresa, eu vou ter que acabar passando como um custo que quem vai pagar esse custo é o meu cliente, né? Inércia inflacionária, que é quando o mercado ele já não tem uma dinâmica de, de
de economia, né? Um aquecimento. Quando não há um aquecimento da economia, isso pode gerar também aí uma desregulação na inflação, porque a gente passa a viver sem premissas básicas, a gente passa a viver sem controle, sem uma direção macroeconômica. E expectativas de inflação, será que vai subir? Então, o mercado, principalmente o mercado de investimento, ele funciona com expectativas, né? Trouxe aqui alguns indicadores, né? Hoje a gente tem aqui uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 4,61. Nós temos uma política monetária aqui no Brasil que controla muito a inflação, fica ali de olho na inflação. Então, nós temos como metas, por exemplo, para os próximos anos. Para 2023, a meta de inflação era 3 e alguma coisa, 3,5, 3,25. Para 2024, a gente tinha uma meta de 3, e para 2025 também. Não sei se isso vai ser factível. Sempre quando o governo institui uma meta de inflação, ele coloca ali alguns pontos para cima ou para baixo, né? Geralmente 2 pontos percentuais para cima, 2 para baixo, para tentar permanecer dentro da meta de inflação. E para que isso não seja desregulado, a gente tem alguns mecanismos. E aí eu trago mais um personagem aqui para nossa história, que é a Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, conhecido como taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros do país. Ela é a base para todas as demandas que envolvem taxa de juros. Então, vejam, o Conselho Monetário Nacional se reúne de 40 em 45 dias para determinar qual será a nova taxa básica de juros do país. E essa taxa ela tem o poder de balizar tudo aquilo que será de taxa de juros, seja no crédito, seja no mundo dos investimentos. Como isso? Eu vou explicar. Então, se eu vou comprar um automóvel parcelado, então eu vou ter uma taxa de juros embutida ali naquele parcelamento. Essa taxa de juros, ela certamente estará pareada ou baseada na taxa básica de juros do país. Por quê? Vejam, os bancos, como intermediadores financeiros do mercado, eles captam recurso de um lado, e essa captação de recursos dos clientes que têm dinheiro, ele empresta para o outro lado a uma taxa de juros. Se a taxa de juros no país está alta, esses empréstimos eles vão ser repassados com uma taxa alta. E, da mesma forma, os investidores serão remunerados proporcionalmente, tá? Então, essa dinâmica de taxa de juros no país, ela é bem interessante e por enquanto que eu estou falando aqui só dos personagens, depois a gente começa a cruzar informações de um com o outro, tá? Basicamente, nesse momento, o que você precisa saber é que existe no país uma taxa básica de juros que vai regular todo o mercado, tá? A gente teve aí a reunião há poucos dias, essa data está errada aqui, de 3/5, tá? Eu mudei a taxa, né, 12,75, mas a reunião aconteceu agora na semana passada, tá, pessoal? Então, hoje, a taxa básica de juros aqui no dia 28/9/2023. Nós temos uma taxa básica de 12,75. O que que significa? Vamos lá. Vamos colocar um exemplo prático, ó. Significa se eu sou uma pessoa que eu tenho o desejo de empreender no Brasil. Eu quero investir meus recursos aqui, meu capital, para gerar renda e ter mais dinheiro. Quero abrir uma empresa, vamos pensar. Se a minha empresa não tiver a capacidade de gerar um retorno além de 12,75 ao ano, é a pena abrir essa empresa. Por quê? É mais fácil eu pegar esse dinheiro e investir num título público que vai me pagar esses 12,75 se eu fazer o mínimo de esforço, tá? Então, isso na prática é o que a gente percebe. A taxa básica de juros, elas vão acabar remunerando os títulos públicos federais e se eu não conseguir ter uma geração de receita maior do que a taxa de juros, não adianta eu insistir, é melhor eu investir em um título público. E quando a gente fala em investimento, a gente já traz esse outro personagem aqui, que é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Esse aqui ele vai acabar regendo tudo o que a gente fala, principalmente na renda fixa, quando a gente está falando de rentabilidade, tá? Isso aqui para o mundo do investidor, esse CDI é fundamental, porque é o que vai
das condições de rentabilidade para o investimento de renda fixa. Então, ele, na verdade, ele é a média de juros dos empréstimos entre os bancos. Então, pensa, ó, eu sou um banco, eu estou emprestando dinheiro e estou captando recurso, emprestando. Todo dia eu faço isso, eu faço empréstimo e estou lá. No final do dia, eu tenho que fechar o meu caixa. Para fechar o meu caixa do banco, nem sempre eu vou ter o recurso suficiente para zerar o meu caixa. Os bancos eles trabalham com uma questão chamada alavancagem. Então eu posso, por exemplo, captar 1 e emprestar 10, mas eu tenho que ter uma reserva suficiente para cobrir dentro de uma legislação de uma regulação que as normas estabelecem. Para isso, se eu terminei o dia com o meu caixa sem estar batido, eu posso pedir esse dinheiro para um outro banco para me emprestar. Então eu vou lá no outro banco e falo, banco, empresta para mim aqui um dinheiro para eu fechar meu caixa. Os bancos têm essa prática para fechar os seus caixas. E eles fazem esse empréstimo de um para o outro baseando-se em uma taxa, geralmente é na taxa básica de juros que referencia o país. E eles fazem ali algum tipo de negociação. Essas negociações de todos os bancos, todos os dias tem uma média de taxa. Essa média é a que vai gerar esse CDI, que é esse Certificado de Depósito Interbancário. Geralmente, esse indicador, ele está muito ali pareado com a taxa Selic, tá? Nós vimos lá, por exemplo, na tela anterior, a taxa Selic 12,75. Geralmente, o CDI, ele fica ali 0,10 pontos percentuais abaixo. Então, você tem uma taxa Selic a 12,75, o CDI gira em torno de 12,65. Então, quando a gente fala assim, pagando a taxa Selic, às vezes a gente até confunde CDI com a própria Selic, tá? Então, isso aqui é muito legal porque ela vai afetar as operações, principalmente de investimento. Quando você vai comprar, por exemplo, um CDB de um banco, quanto vai rentabilizar esse meu CDB? Aí o banco oferece lá, eu quero pagar para você 100% do CDI. Ou seja, eu não sei quanto vai ser o CDI no próximo mês ou no próximo ano. Mas o que ele variar, eu pago 100% do que ele der, tá? Então eu tenho uma previsibilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no nosso segundo encontro, que é a nossa segunda aula, onde a gente vai entrar um pouco mais nos investimentos de renda fixa, tá bom? Então esse aqui é o certificado de depósito interbancário, é o que vai dar aí condição de rentabilizar um investimento. E aí, colocando todos numa página só e fazendo uma misturada aqui, a gente vem. Ó. Então, na política macroeconômica, ou dentro de uma economia do país, se a inflação começa a subir, o governo, né, os órgãos que fazem essa regulação da macroeconomia no país, eles têm que aplicar um remédio para a alta da inflação. Qual remédio é esse? É justamente o aumento da taxa Selic. Então, peraí, Eduardo, significa que se a inflação sobe, eu preciso aumentar a taxa Selic para frear o avanço da inflação? Exatamente isso. Vamos para uma cena da vida real. Se eu tenho um grande consumo das famílias, vão pensar assim, consumindo crédito ou comprando linhas ali brancas, linhas de bens, de serviços, o mercado está aquecido e as pessoas estão consumindo, estão comprando, estão pagando parcela, está fácil, a taxa de juros está baixa, então eu vou comprar um carro novo, vou trocar de geladeira, vou financiar uma casa porque eu tenho uma taxa boa aqui, eu vou financiar. O que acaba acontecendo? A inflação ela vai aumentando porque há uma demanda por consumo. Se a inflação sobe demais, o que tem que fazer como um remédio para controlar a inflação? Eu tenho que aumentar a taxa Selic para barrar um pouco esse consumo, que as pessoas estão se endividando demais. Então, a Selic aumenta com o intuito de frear a economia, tá? Ao passo que, ao contrário, há uma realidade também. Quando a inflação está controlada, eu já posso fazer o movimento inverso, fazendo com que a Selic ela diminua gradativamente para que as taxas de juros elas melhorem com o passar do tempo. Então é assim que funciona esse ciclo, tá, pessoal? A inflação, que é o aumento de preços, ela precisa ser controlada
e com um remedinho que é a taxa Selic. Talvez você encontre aí nos noticiários, a taxa Selic subiu, caiu. Ultimamente ela está com um viés de queda, significa que já há a possibilidade de um controle de inflação, tá? E tudo isso é medido. Se a inflação, como é que está a inflação? Bom, os preços estão aqui controlados. Dá para a gente tirar um pouquinho da Selic? Dá. Aí a gente tira a Selic. E vamos ver como serão os desdobramentos para as próximas reuniões do Copom, que já está aí na tela. Copom é um conselho de política monetária e ele é o órgão lá do Banco Central, formulado pelo presidente, por seus diretores, e eles definem a cada 45 dias essa taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. As reuniões, elas geralmente ocorrem em 2 dias, e aí existe um calendário já de reuniões, depois tem uma ata dessa reunião com tudo o que foi decidido e ela é divulgada também, tá? Então vejam, mais um exemplo aqui na tela, os efeitos de mudanças na Selic, tá? Então aqui é um quadro que eu tirei lá do Banco Central. O Banco Central explica isso aqui do jeitinho que eu falei para vocês. Então, quando o Banco Central altera a meta da taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera. Então vejam, aqui a gente já está conectando o investimento. Ó. Se eu tenho um investimento que está rentabilizando a taxa Selic, peraí, se a Selic está caindo, eu tenho expectativas que os meus investimentos não terão tanta rentabilidade quando havia a expectativa da taxa Selic subindo. Então vejam, gente, para muitas pessoas que são investidoras, elas têm uma outra preocupação. Aí você fala, a economia está ruim, tem gente que está ganhando dinheiro. A bolsa está caindo. Será que tem gente ganhando dinheiro? Com certeza tem gente ganhando dinheiro com a queda da bolsa, porque ela está se posicionando numa outra estratégia. Você já ouviu certamente que dinheiro faz dinheiro, né? Diz que essa é uma frase atribuída a Benjamin Franklin, né? E ele diz: dinheiro faz dinheiro. E o dinheiro que o dinheiro faz mais dinheiro. Essa é a dinâmica dos juros compostos, né? Se eu colocar um valor aqui rentabilizando aos juros compostos, no próximo mês eu vou ter mais um pouquinho. E se eu pegar a rentabilidade que isso gerou e aportar mais recursos e colocar para um próximo ciclo, eu vou tendo ali uma maquininha de fazer dinheiro. Essa é a diferença de quem é investidor para quem é endividado. O endividado está pagando essa conta. Então, com o passar do tempo, ele paga mais juros, juros sobre juros. O investidor não, ele consegue ver os juros trabalhando a seu favor, tá bom? Então, aqui na explicação, uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação dos bancos que tendem a emprestar com juros menores. A tradução é a seguinte: se a taxa de juros cair, consequentemente, as taxas dos bancos também vão cair. Então vai ser mais fácil eu começar a financiar ali o meu imóvel, enfim, isso é um ciclo, tá? Então, quando sobe, os juros cobrados nos financiamentos e empréstimos, cartões de crédito ficam mais altos, isso desestimula o consumo. Então, quando há uma taxa de juros alta, o consumo é desestimulado, tá? Tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores, tá? E aqui, essa dinâmica que a gente está falando. E tem o contrário também, e tudo isso a gente já colocou dentro de uma dinâmica. Entendendo esses princípios, aí sim a gente começa a entrar um pouquinho no mundo dos investimentos. Ainda assim, nós não vamos escolher qual é o investimento. Eu tenho que ainda fazer alguns passos, tá? Os investimentos podem ser de renda fixa. Dentro desses investimentos de renda fixa, a gente tem os títulos públicos, que são os mais seguros do mercado. Significa que eu posso investir aportando recursos para o governo. E ele trabalha com esses recursos durante um período e devolve rentabilizado, tá? Eu posso trabalhar com investimentos onde eu invisto em uma empresa, e aí são produtos de emissão de empresa, né? Ali eu coloquei emissão de empresa para ficar mais simples, tá? Eu quero deixar um pouco de lado os termos técnicos. Eu posso investir em mercado de agronegócio, eu posso investir em mercado imobiliário, pensando aí em imóveis, tá? Então tem tipos de investimentos em todas as áreas. Talvez tenha aí na sua cabeça aquela perguntinha: mas a gente não vai investir aí, você não vai falar de criptomoeda? Então vamos lá. Eu faço parte de uma corretora
que é regulamentada pelo mercado nacional. Então, a gente tem todas as autorizações da CVM, da B3 para funcionar, do Banco Central. E até hoje, agora, setembro de 2023, não há no Brasil uma regulamentação para que as corretoras atuem na intermediação, ou seja, na compra e venda de criptomoedas, tá? O que existem são alternativas. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um indicador ou ETFs que a gente chama de criptomoedas que são negociadas em bolsa. Essa a gente pode acessar, tá bom? Mas o ativo mesmo, de fato, criptomoeda, a gente não tem essa autorização e nenhuma casa regulamentada no país tem. Tudo bem? Na tela que vocês estão vendo, eu separei aqui alguns ativos de renda fixa. Então, do lado esquerdo da tela, eu tenho ali por ordem de risco, né? Então, os mais seguros, Tesouro Direto, tá? Aqui, ó, quando eu invisto em Tesouro Direto, eu estou investindo no governo, tá? Quando eu invisto em uma empresa, eu estou arriscando mais. Por que essa relação, Eduardo? Vou voltar com esse tema na próxima aula, mas é que assim, ó, pensa na economia de forma em geral, empresas, bancos, governo, tudo envolvido aqui, população, família, geração de renda, receita, despesa, enfim. Se a economia de um país vai mal, qual é a consequência? Desemprego, as empresas começam a fechar, os bancos começam a quebrar. E por último, o governo. Então, se eu comprar um título público agora, ele é um título seguro, porque em termos de segurança, ele é a última linha, por isso que a gente chama de soberano, né? Quando fala em investimentos soberanos, nós estamos falando de investimentos em títulos públicos. E aí, pensando no mundo todo, né? Quais são os investimentos mais seguros no mundo? São os bonds americanos, né? São os treasuries, os títulos da dívida pública americana, porque é a economia mais robusta do mundo. E se eu escolher, por exemplo, um banco ou a economia de um país para investir, certamente um título público é muito mais seguro do que um banco, tá? Significa que a gente pode ter esse entendimento. E na telinha aqui do lado esquerdo, a gente tem os CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário, CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio. Hoje eu não vou entrar muito nisso, mas na próxima aula a gente vai decifrar essas letrinhas e como investir em renda fixa aqui para a gente ficar fera nesse assunto, tá bom? Em termos de rentabilidade, eu posso ter uma rentabilidade pré-fixada, eu posso ter uma rentabilidade pós-fixada, que é aquela que está atrelada à taxa Selic barra CDI, que eu já expliquei para vocês, né? Então, eu vou investir em algo que esteja acompanhando a variação do CDI. Então, eu estou investindo num título pós-fixado. Eu posso ter uma rentabilidade híbrida também. Ele pode pegar um indexador fixo, mais uma rentabilidade. Então, posso, por exemplo, negociar um investimento que esteja me pagando IPCA mais 3%. Então, o IPCA é pós, porque eu não sei quanto vai ser a inflação do período, mais 3%, que é 3% pré-fixado. Então, já fixei a minha rentabilidade, tá? Quando eu parto para um universo já de renda variável, aqui o negócio fica mais sério. Por quê? Eu não estou investindo em algo que eu tenho previsibilidade de retorno. Eu acredito e eu posso ter algumas análises. Na terceira aula, nós vamos revisitar esse assunto aqui, onde a gente vai falar de renda variável. Pensa aí você. Você conhece alguém que nunca investiu e a primeira coisa que ele começou a investir foi em criptomoedas? Você já investiu? Não, nunca investi. E me falaram que está dando dinheiro aí, eu vou investir numa ação. Eu vou investir num contrato futuro, porque me falaram lá, acompanhei uma live que eu posso baixar um aplicativo, faço uma operação para pagar o meu cafezinho. Ai, meu Deus, será que eu estou fazendo isso da forma correta? Não sei, a gente podia perguntar para algum operador aqui que está ao meu lado. E olha só, pessoal, uma curiosidade aqui da vida real. Eu vou abrir aqui a minha câmera, tirar esse efeito aqui para vocês verem onde eu estou. Eu estou exatamente aqui na, na operação de bolsa. Vamos ver se aparece aqui. Deixa eu ver aqui. Coloquei aqui nenhum. Deixa eu visualizar aqui e ativar meu vídeo. Não consegui desativar.
Eu acho que você tem que Aqui. tirar o Ai, tela de compartilhamento. fundo, ó. Não, acho que deu, ó. Tela de fundo. Eu tô aqui numa sala e ali, ó, ali nós temos os nossos operadores. Vocês estão vendo lá? Um monte de tela, tem 5 telas para cada um. O pessoal tá no mercado ali funcionando, ó. Aí lá atrás tem as telas de TV passando as notícias e o que acontece na TV impacta ali, influencia o mercado imediatamente, né? E isso é bem interessante. E para curiosidade, eu já perguntei ali na mesa para alguns operadores, falou assim, ó, logo que eu cheguei aqui em 2018, né? Por que você não opera para você, né? A gente vê um monte de vídeo na internet, a pessoa ganhando dinheiro, e aí eles falam, você tá doido, Eduardo? Operar para mim? A gente precisa fazer um volume grande de operação para obter uma rentabilidade, né? E aqui a gente tem uma segurança de operar dentro de uma mesa institucional, uma mesa que tem clientes que são operadores, né? Não significa que não é um bom negócio operar para si, mas um outro nicho de, de negócio, né? Então a pessoa que quer operar para ela, nem sempre ela vai ter um sucesso quanto trabalhar em uma empresa onde ela tem todos os benefícios e direitos trabalhistas, inclusive, tá? Então, eu não estou querendo aqui jogar nenhum balde de água fria e nem desromantizar essa área, mas eu quero dizer que você tem que analisar tudo de forma como a vida é, tá bom? Não é fácil você ser um operador aqui de mercado e também não é fácil você ser um operador só para você. Eu conheço traders profissionais que fazem suas operações, mas eu já ouvi pessoas, por exemplo, eu atendo muita gente, né? Fala assim, Eduardo, eu estou pensando em sair do meu trabalho. Mas por quê? Ah, eu quero fazer operações só para mim. Aí eu falo, mas você já estudou? Não, estou começando, eu fiz um curso agora, paguei um curso aqui que eu estou fazendo na internet e vou fazer isso agora. Fala, observe de fato se é isso que você quer, né? Então toma cuidado. Dá para fazer? Dá. Mas eu penso que você tem que saber o que está fazendo. Eu encontro muitas pessoas frustradas que não conseguiram alcançar as promessas oferecidas por influenciadores ou o que viu num curso aí da internet ou no YouTube, tá? Então, tome cuidado com isso. Beleza? A gente volta nesse assunto na terceira aula, tá? Onde e como investir? Quero deixar aqui alguns passos para você começar da forma correta. Tem uma fórmula correta? Tem um jeito, Eduardo? Tem, e eu vou ficar aqui com você te acompanhando. Primeiro lugar, conheça o seu perfil de investidor. Não dá para dar a mesma receita para todo mundo. Por isso que eu falo, quando você vai numa consulta médica e o médico vai fazer uma avaliação lá, vai fazer uma anamnese, né? Te encher de perguntas, investigar, fazer exame. O seu diagnóstico é um. E o tratamento vai ser um. As recomendações, as dicas, se você for num nutricionista, a mesma coisa. A recomendação para você vai ser uma, diferente para mim. E aí tem gente seguindo a mesma recomendação para todo mundo, porque eu vi um vídeo aí. Então conheça o seu perfil de investidor. Um passo atrás, eu já falei aqui, já comentei, eu preciso conhecer quem eu sou financeiramente, primeiro, né? Se eu estou endividado ou não, e aí passando já para o mundo dos investimentos, veja que eu estou fazendo uma conexão bem sutil aqui. Fazendo essa conexão já para o mundo dos investimentos, eu já preciso, até dentro de uma regulamentação, me conhecer como investidor. Como? A primeira dinâmica, quando você faz o seu cadastro em uma corretora, e qualquer corretora, dentro da regulamentação brasileira, ela vai fazer um questionário para identificar quem você é como investidor. E esse questionário vai sair um resultado, identificando se você tem um perfil conservador, se você tem um perfil moderado, dinâmico ou arrojado. Dentro do Bradesco, a gente tem ainda um cliente que é ultra conservador. Eu não sei você sabe? Se eu abrir aqui uma pergunta no chat, você é conservador ou arrojado? O que você diria? As explicações estão aí na tela. O conservador é aquela pessoa que ela quer investir, mas ela não aceita correr nenhum tipo de risco, de jeito nenhum.
Se tiver qualquer indício que ela pode perder alguma parte do seu capital, ela não quer entrar nesse tipo de investimento. Obviamente, para esse perfil existem indicações adequadas, de acordo com a sua demanda, tá ok? Então, o perfil moderado, ele já também ele prefere segurança, mas ele coloca alguns ativos de risco na sua carteira, alguma coisa mais atrativa, tá? E o dinâmico ele já começa a entender prazos, ele começa a entender já como é essa dinâmica de investimentos, tá? Ao passo que o arrojado ele está disposto até a perder alguma coisa para ter uma rentabilidade maior. E investimento é assim, pessoal. Quer ganhar mais? Quero. Você tem que correr mais risco, tá? Ah, é assim, Eduardo? É, a relação ela é inversamente proporcional. Se você não quer correr riscos, obviamente, consequentemente, você vai ter retornos mais modestos, tá? Você não vai ter retornos tão atrativos assim como uma pessoa arrojada. Então, ali, dentro daquele questionário que você recebe ao ingressar em uma corretora, você já consegue saber. Você tem esse controle. Eu posso saber quem eu sou? Pode. Você respondeu, ele vai te dar um retorno automático. Ó, você tem um perfil dinâmico. Para perfil dinâmico, a gente tem esses investimentos que casam, porque olha só, em uma corretora que segue todas as regras, eu não posso oferecer um produto para perfil arrojado para uma pessoa que seja de um perfil conservador, tá bom? Pode acontecer isso? Pode, e entendam que as instituições sérias elas vão informar o cliente sobre isso. E, na verdade, atendendo regulamentação, a gente tem essa obrigação. Ó, esse investimento que você escolheu não está adequado ao seu perfil. Você quer continuar mesmo? Aí você assina um termo dizendo, ó, tudo bem, eu sei que eu sou conservador, mas eu quero comprar um investimento de perfil arrojado. Aí você assina lá um termo de adesão e você autoriza esse tipo de investimento. Segundo, defina o seu horizonte de investimento. Lembra que eu falei? Dá para a gente começar a conectar com tudo aquilo que falamos inicialmente. Se você entender dos prazos, você vai definir seus horizontes. Como assim? Eu posso, por exemplo, ter um dinheiro para minha liquidez ou para o meu caixa. Tem que ter um dinheiro aqui durante o mês que eu vou usar. Legal, determinei que eu posso ter esse dinheiro aqui, que eu não posso investir e travar, um investimento que eu só posso resgatar daqui 30 dias. Não. Um prazo médio, eu posso determinar aqui um recurso para trocar um carro, para fazer uma viagem, para comprar um bem. Então, eu consigo determinar esse fluxo, e nesse fluxo eu vou investir certo em lugares que são correspondentes a esses meus prazos, tá? Eu conheço pessoas, por exemplo, eu invisto tudo em previdência privada. Como assim? Previdência privada é aquele instrumento onde você está pensando no futuro, na aposentadoria, ou até pensando em ter algum benefício fiscal, até pensando em fazer uma sucessão patrimonial, né? Deixar algum dinheiro para alguém. Hoje a gente tem instrumentos assim bem legais. Por exemplo, eu tenho uma previdência para os meus filhos. Eu vou colocando um dinheirinho todo mês lá. Não é para mim, é para eles, para pensar no futuro, tá? A gente tem títulos assim, a gente tem essas opções. Então vejam. Eu tenho pessoas que só investem em um determinado ativo, ela está perdendo a oportunidade de aplicar aquele instrumento da diversificação, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Se aquela cesta cair, já foi tudo, né? Então você perdeu todo o investimento. A melhor forma de investir hoje é identificar prazos e investimentos adequados a cada prazo, onde eu vou fazer a minha diversificação. Ah, se é um prazo mais longo, eu posso colocar um dinheiro que eu posso até perder um pouquinho aqui, então vou ser mais arrojado nesse investimento. Mas no meu dinheiro de caixa aqui eu não posso perder de jeito nenhum, senão vai comprometer já o pagamento que eu tenho que fazer o próximo mês. Então eu vou colocar um lugar mais conservador. Então eu consigo ter essa dinâmica de controle de onde investir, determinando os prazos, tá? Terceiro lugar, eu tenho que conhecer as opções de investimentos. É o que a gente está dando o primeiro passo aqui. No próximo encontro, a gente vai conhecer as opções de renda fixa e no último, nós vamos conhecer as opções de renda variável. Para conhecer a opção, eu tenho que me aproximar de um conteúdo, de uma corretora. No nosso caso aqui, a gente tem bastante opção. Nós temos muitos produtos de investimentos. Lá no nosso site, agroinvestimentos.com.br, você pode acessar bastante conteúdo e você vai descobrir o que é o que, né? Para identificar aí a sua melhor opção
de investimento. Então, conheça quais são as opções, não é acreditar no que estão falando. Eu preciso saber, se eu colocar o meu dinheiro aqui, qual a possibilidade de eu ter rentabilidade? Você pode ter rentabilidade desse jeito, desse jeito, desse jeito. Muitas pessoas caem em contos do vigário. Não, manda o seu dinheiro para cá que eu vou pagar o dobro. Está investindo em quê? Qual é o ativo? Está correspondendo. Não, o ativo é o seguinte: se você trouxer mais 3 pessoas, e aí 3 pessoas colocam mais grana aqui, e aí depois de tantos meses eu vou te dar tanto. Tem gente querendo aí ficar milionário e acaba caindo nesse conto do vigário aí, né? Isso tem que ficar esperto, tá, pessoal? Não tem mágica nesse mercado, não tem dinheiro fácil. E talvez eu já vi pessoas caindo em golpes, em pirâmides. Tem que ficar muito esperto com isso, tá bom? Quarto lugar, quando a gente fala, não, eu vou no terceiro ainda, né? Quando a gente fala de opções de investimento, nós temos os títulos públicos que podem ser rentabilizados a uma taxa Selic, ao IPCA, eu posso ter um título pré-fixado. Eu posso investir em bancos, né? As emissões bancárias. Se eu estou investindo em banco, eu vou comprar aqui um investimento CDB, LCA, LCI, LIG, COI, CRA, CRI, debêntures, tudo isso eu encontro dentro de uma instituição financeira. Os bancos estão autorizados a investir ou a oferecer esse tipo de investimento, tá? E a renda variável, a gente já está falando de você não emprestar um dinheiro para alguém, porque a gente vai ver na relação do próximo encontro que investir é emprestar dinheiro para alguém. Então, nessa tela que vocês estão vendo, eu posso emprestar dinheiro para o governo, posso emprestar dinheiro para o banco e eu posso emprestar dinheiro aqui para empresas, ó, para empresas. Por exemplo, eu compro uma debêntures, eu estou emprestando para a empresa trabalhar com aquele dinheiro e me rentabilizar ao final de um período. Quando eu vou para renda variável, eu não estou emprestando dinheiro para ninguém, eu estou comprando o direito ali de uma empresa de ser o dono, de ser o sócio. Quando eu compro, por exemplo, uma ação na bolsa, eu comprei um pedacinho do capital social da empresa. Eu vou ganhar dinheiro se aquela empresa rentabilizar. Se aquela empresa, ao final do exercício, ela performar bem, e quando ela performar, eu, como sócio, tenho os benefícios de ter comprado aquela ação, tá? A gente volta nesse tema ainda aqui nas próximas aulas. Na renda variável, você tem ali a possibilidade de estar trabalhando com aluguel de ações, ETFs, fundos imobiliários, BDRs, opções, derivativos, mercado futuro, tem muita coisa aqui para você se aproximar na renda variável. E fundos de investimentos, que podem ser fundos de renda fixa, pode ser fundos multimercado, de ações, fundos cambiais. Fundo é uma forma mais simples de você investir, né? Você entrega a gestão desse recurso para alguém que administra esse fundo e você só tem a rentabilidade ali pagando uma taxa de administração anual. A gente volta também nesse assunto. Então, conhecer as opções de investimentos, muito importante. Legal? Tudo, obviamente, que esteja adequado ao seu perfil. Então, voltando lá à adequação de perfil, né? Se eu sou muito conservador, eu não vou me enveredar por esse caminho aqui da renda variável, tá, pessoal? Se eu sou arrojado, eu vou ter poucos recursos aqui nesses investimentos, eu vou trazer um pouco mais aqui para as rendas variáveis, tá? Tudo adequado ao perfil e meu momento de vida também. Não é errado ser conservador, né? É errado eu ser conservador? Claro que não. Você que sabe da sua vida, do seu momento e do seu apetite a correr risco ou não, tá? Quarto ponto aí na tela, comece já, não deixe para depois. Como eu posso começar já? Se aproximando já, abrindo uma conta, por exemplo, numa corretora. E se você, aqui, né, no nosso peixe aqui, que eu estou dentro de uma instituição financeira que é uma corretora, a corretora Ágora, ela é uma corretora do Banco Bradesco, tá? Então, se eu tenho uma conta no Bradesco, entrando pelo meu internet banking, eu consigo acessar a corretora Ágora só validando meu cadastro lá. Se eu tenho uma conta no Banco Next, também, o Banco Next é Bradesco. Então, lá dentro do Banco Next, eu clico na Ágora, ele vai me jogar para uma jornada facilitada, onde eu consigo rapidinho aí converter e ter uma conta aberta. Tem muita gente que já tem e não sabe, né? Ou não sabia. E se eu não for cliente do Bradesco, não tem problema nenhum. Você também pode ir lá no site, faz a sua experiência de cadastro e vida que segue. Tudo bem? É simples, começa agora.
Quinto lugar, conheça as alternativas e diversifique. Dentro do nosso site lá da Ágora, tem uma área que chama Ágora Insights, onde você vai acessar conteúdos. Esses conteúdos, pessoal, são relatórios de recomendação, relatórios do mercado, o que está acontecendo na economia do mundo, o que está acontecendo na Bolsa Brasileira, o que está acontecendo na Bolsa Americana, quais são os indicadores da macroeconomia que vão influenciar os mercados durante o dia. Então, por exemplo, durante o início do dia, ou no momento que inicia o dia, a gente tem um, a gente chama de morning call, né? Que é uma live. Essa live, ela é uma live que fala de como o mercado vai esperar, ou o que o mercado espera do dia, né? Então, vou até colocar aqui, ó. Eu tenho uma telinha aqui de YouTube, ó, só para deixar aqui para vocês. Eu indo lá no site da próprio, no YouTube da Ágora, no canal da Ágora, ó, eu tenho o Morning Call. Então, o que que é o Morning Call? Todos os dias eu tenho alguém para me explicar o que está acontecendo ou o que a gente espera do mercado no dia. Então, hoje, por exemplo, a gente teve ali o Morning Call do dia 28, ó. Então, teve 2 horas de reunião ali explicando o que que a gente podia esperar do mercado de hoje. Então, vou avançar um pouquinho aqui, ó. Como os nossos analistas eles explicam? Eles explicam o cenário da macroeconomia, ó. Falando lá dos indicadores, ó, a gente tem aqui sempre um analista fundamentalista e um analista técnico explicando os movimentos das ações e o que o investidor pode esperar para o dia. Da mesma forma, a gente tem lives, por exemplo, de fechamento do mercado. Como é que terminou o mercado hoje? Quem comprou mais? Quem vendeu mais? Então, ó, o fechamento do mercado também eu consigo encontrar aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui é uma live que acontece, fechamento de mercado, ó, de ontem. Foi lá 17h45, né? E eles explicaram, não, aqui, ó. É, esse aqui, ó. E eles explicaram o que aconteceu ontem com o mercado, as maiores altas, as maiores quedas. Hoje, nesse momento, por exemplo, ao vivo, o que está acontecendo? A gente tem uma sala do trade, né? Então, ó, tá acontecendo agora aqui, ó. Essa live aqui que é uma live onde o nosso analista está falando o que está acontecendo agora no mercado. Se você entrar lá, olha lá, olha lá, o que está acontecendo nesse exato momento? Alguém lá na internet fez uma pergunta, ó, quero que você fale para mim sobre esse papel. Aí ele fala, vamos abrir aqui o papel e ele fala exatamente o que está acontecendo no mercado, no papel, para que o investidor tome a melhor decisão. Tudo bem? Na sequência, aqui a gente já viu os 5 passos. Eu preciso conhecer, me aproximar, eu preciso assistir as lives, eu preciso entender, pegar um relatório. À medida que eu vou me aproximando, eu tenho linguajar, eu começo a me familiarizar com os assuntos, tá? Sexto passo, não pare de aprender, não pare de se informar. Aí aqui eu apresento o nosso portal de educação financeira e investimentos, onde você tem conteúdos ali em cursos com as melhores instituições aqui de ensino e também financeiras do país, onde a gente apresenta aqui um conteúdo de primeira. Se você quiser conhecer, você pode apontar a câmera do seu celular para o nosso portal de educação, onde você vai ter lá vários cursos para o seu aprendizado, tá? É tão legal esse site, pessoal, que você pode fazer cursos gratuitos, tá? Não estou vendendo nada aqui não. Mas se você quiser se especializar, obviamente, você vai encontrar cursos ali de alto gabarito para você comprar um curso. Para você ter ideia, a gente tem até cursos ali de MBA, tá? Vou colocar aqui só na tela para vocês darem uma acompanhada, ó. Quando a gente fala de universo do conhecimento, aí é muito grande, né? Eu sou um apaixonado pelos estudos, já estou nessa área há muitos anos, trabalhando com aulas, palestras, capacitação,
E esse portal aqui é uma realização. A gente vem para cá e se realiza, tá? Então tem aqui, por exemplo, na área de educação financeira, todo esse conteúdo é gratuito. Então você pode fazer um curso lá. Esse aqui fica como introdução. Você pode fazer vários cursos ali e entender como é que funciona o mercado agro, né? Que hoje no Brasil é um mercado que nem é promissor mais, né? Ele é uma realidade, tem crescido a cada ano um pouquinho mais. Jornada do investidor, então temos vários cursos aqui à sua disposição. E eu termino com esse sexto passo aqui para você nunca parar de aprender. Então, de repente, se você quiser conhecer mais cursos de certificação na área financeira, você pode também se deliciar aqui aproveitando o nosso portal de educação Agora Academy. O professor falou muito bem, né, que no mercado financeiro existem profissionais de todas as formações, tá? Esse time que vocês estão vendo aqui, ó, se fizer uma consulta rápida ali de qual foi a formação, eu, eu tenho aqui de teólogos a astrofísicos, tá? Então tem matemáticos aqui, tem gente que é psicólogo, tem gente aqui que é engenheiro, tem a minha formação, por exemplo, é ciências da computação, administração, teologia, e aí depois que eu fui para a área de educação financeira, e hoje eu posso dizer que eu sou especialista em educação financeira e investimentos, mas hoje o mundo financeiro ele é agregador, tá? Você pode fazer, por exemplo, uma certificação para poder ser um operador e trabalhar aqui ou em qualquer outra área aí do mercado. Tudo bem? Na sequência, a gente conclui aqui e eu quero perguntar se alguém tem alguma observação, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer contribuir, dar a sua opinião de como tem sido aqui a nossa dinâmica? Eu Uma creio